casado aqui? Ah, não, vocês estão animados, não. Digo assim, amém. Então vamos lá. Quem ainda não é casado aqui? De novo, mais forte, mais forte. Quem ainda está desesperado aqui? Vocês estão ligeiros, né? Vocês estão espertos, né? Essa palavra não é só para quem é casado. Essa palavra é para você também solteiro. Por quê, pastor? Porque, aliás, você ouvindo e colocando esta palavra no seu coração, você já vai sair na nossa frente que já casou. Se você assimilar isso no seu coração e colocar esta palavra em prática, desde agora, solteiro, eu tenho certeza e convicção de uma coisa: você já vai entrar no casamento sendo uma bênção. Diga assim, eu vou entrar no casamento sendo uma bênção. Você vai ser uma bênção no seu matrimônio. Então, abra o seu coração também, você solteiro que está aqui, você é desesperado também. Calma, o Senhor está entrando com providência, aleluia. Então vamos lá, diante dos textos que lemos, fica claro que nós não fomos criados para uma jornada solitária. Porque todo o texto que nós lemos diz, melhor é serem dois, porque se cair o outro levanta, olha aí, ó. Mas aí do que estiver só, mas se dois dormirem juntos, o outro aquecer, então a Bíblia vai sempre apontar que é melhor dois do que um. Então fica claro que nós não fomos criados para uma jornada solitária, não fomos criados para viver só. Diga assim, eu não fui criado para viver só. Por isso fica tranquilo, não fique desesperado, o Senhor vai te enviar aí o varão, a varoa valorosa, aleluia. Então entenda, Deus nos criou para a comunhão, Deus nos criou para o relacionamento, diga relacionamento. E como Deus nunca esteve só, Ele disse, não é bom que o homem esteja só. Por quê? Porque Deus nunca esteve só. Desde a eternidade, Deus sempre foi uma família, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Sempre foi uma família. Antes da criação do mundo, Deus sempre gerou uma família. Surgiu uma luz no fim do túnel. Mas a pergunta continua: para que serve o casamento? Por que a gente se casa? Ou melhor, por que você se casou? Bom, olhe para mim e preste atenção a partir daqui. Porque eu tenho uma palavra e uma resposta de Deus para você sobre isso, sobre esse tema. E eu quero começar com duas coisas básicas de início, e depois eu vou aprofundar um pouco mais, para não dizer que eu vou apertar um pouco mais. Então entenda, a primeira coisa que você precisa entender para que serve o casamento, em primeiro lugar, o casamento ele serve para que nós vençamos a solidão. O casamento serve para que nós também vençamos a solidão. Agora, a gente precisa tomar muito cuidado, e sabe por quê? Pergunte para mim, por quê? Porque a pior solidão que existe é se sentir só ao lado de alguém. A pior solidão que existe é estar à mesa com 6 pessoas se sentindo miseravelmente só. Essa é a pior de toda a solidão. O segundo motivo pelo qual nós também, o segundo motivo básico pelo qual nós também casamos, é porque a gente ama. Ah não, vou te ajudar, diga para o seu cônjuge aí, eu me casei com você porque eu te amo. Meu Deus, baixinho desse jeito? Ah não. Será que... Mulheres, vocês ouviram? Os homens da Forja estão aqui hoje? Ah, então vamos dar uma oportunidade para vocês, porque senão vou ter que pegar vocês quarta-feira de novo. Diga aí para o seu, não, homens, digam para suas mulheres, eu me casei com você porque eu te amo. Meu bem, eu casei com você porque eu te amo, minha querida Nádia. Aleluia. Ei, então nunca permita o seu amor pelo seu cônjuge se esfriar, ou se esvairir de dentro de você. E lembre-se, para isso, você terá que cultivar esse amor todos os dias. Você terá que cultivar esse amor todo dia. Aliás, você diz para o seu cônjuge todo dia que você ama ele ou ela? Pelo meia dúzia de glória. E pelo primeiro te amo.
Cultivar é o quê, queridos? É você estar o quê? Regando todo dia, regando todo dia, regando todo dia. Aí tem gente que não cultiva, que não rega e depois quer colher. É ruim, hein? Então entenda, você também casou porque ama, então cuide desse amor e cultive esse amor. Gere esse amor todos os dias, em todos os momentos. Porque casamento serve para isso, para você também cultivar o seu amor, com o seu eterno amor, com o seu eterno namorado, com a sua eterna namorada. Então pensando nisso, pastor, para que serve o casamento? Primeiro, o casamento serve para nos ensinar a ser o que nós nunca fomos. Como que é, pastor? O casamento serve para nos ensinar a ser o que nós nunca fomos. Entenda, casamento é uma escola, diga comigo, casamento é uma escola. E é uma escola que a gente precisa se matricular para aprender a ser o que nós nunca fomos. Por exemplo, nós nunca fomos, antes de casar, casal. Nós nunca fomos, antes de casar, casal. E digo casal no sentido aonde os dois se tornam uma só carne. Pastor, e por que precisamos aprender a ser casal? Posso começar a apertar o negócio, sim ou não? Você vai aguentar aí? Diga para o seu cônjuge aí, é nós hoje aqui, hein? Pastor, por que é preciso aprender a ser casal? Porque como vocês sabem, o ser humano por natureza é egoísta e só pensa em si. Em si. Aí nós casamos. E nós precisamos aprender a ser. Vocês estão aqui, gente? Se nós casamos, nós precisamos aprender a ser. Mas vou melhorar para talvez animar vocês. Por exemplo, uma criança, por mais pequena, humilde e simples que ela seja, mansa de coração, se ela tem 3 pirulitos na mão, ela dá uma com facilidade para outra criança? Ela compartilha com simplicidade de 3, um pirulito com a outra criança, sim ou não? Não. Outro exemplo, se uma criança tem 2 carrinhos na mão, ou se a menina tem 2 bonequinhas na mão, ela compartilha com facilidade com a outra criança? É ruim, hein? Agora, por que isso acontece? Porque nós, seres humanos que carregamos a marca da queda, somos por natureza egoístas. Por natureza, nós já somos egoístas. Quem tem irmãos em casa, ou teve irmãos em casa, né? Quem teve? Fala sério. Quando o pai ou a mãe dava um brinquedo para um, virava um piseiro em casa ou não virava? Aí eu acho que foi só lá em casa então. Aí sabe qual é a máxima disso? Pergunta qual? Você vai e se casa com essa mesma mentalidade. E a Bíblia é muito clara quando ela diz que o casamento nos fala de uma união com a intenção de compartilhar a vida com o outro. Ei, foi para isso que você casou, para compartilhar a vida. E é por isso que muitos têm muita dificuldade quando se casa, porque ele ou ela vai ter que sepultar o espírito do eu para viver em função do nós. Vai ter que enterrar o eu para viver em função do nós. Preste muita atenção. Ei, olhe para mim e escute. Agora não é mais meu, agora é nosso. Não é mais agora o meu carro, é o nosso carro. Não é mais agora a minha casa, é a nossa casa. Não é mais agora o meu dinheiro, é o nosso dinheiro. E aqui pega. Aqui o negócio começa a ficar tenso. Não, eu aprendi desde pequeno em casa a ser independente. É o meu dinheiro. Quem disse? Por exemplo, deixa eu melhorar isso. Tem marido, por exemplo, vou colocar isso aqui, ó. Cadê as mulheres? Cadê as mulheres? Vou abençoar as mulheres. Tem marido que ganha 40% da receita de casa. Aí tem mulher que ganha 60% da receita de casa.
só uma, glória a Deus. Eu estou tentando ajudar vocês, irmãs. Então o homem vai lá e ganha 40, a mulher vai lá e ganha 60. Quanto que o casal ganha? Será? Será que é 100 mesmo? Será que essa é uma realidade dentro do casamento? Ou um vive com 40 e outro vive com 60 e cada um se vira com o que tem? Eu já dei o exemplo aqui no curso que nós fizemos aqui. Eu sempre dou esse exemplo de um casal que nós pastoreávamos em outra cidade. Ele ligou para mim meia-noite, que hora? Se ele ligar para mim meia-noite, meu irmão, não estiver morrendo. Ligou para mim meia-noite. Eu já estava sonhando com a minha querida Nádia ao lado. Aqui não, rapaz. Estou falando de casamento, acabando de chegar do SOS, aleluia. Ele me liga meia-noite, fala: pastor, você tem que vir aqui em casa, o negócio está feio, o casamento vai acabar, essa mulher isso, e não sei o que, e eu estou escutando ela no ouvido: é ele também, pastor. Falei: meu bem, o negócio deve ser sério, o negócio, vamos lá, porque senão esse povo vai se matar lá. Levanta aí, trocamos uma roupa lá, saímos daquele jeito meio assim, né, arrumando o cabelo dentro do carro, vamos embora. Chegamos lá, falei: Jesus amado, eu fui orando, eu fui intercedendo, falei: Senhor, o negócio deve ter sido muito sério, já vai me dando sabedoria, vai me dando graça aí, Espírito Santo vai indo na frente, vai mandando os anjos, arcanjos, querubim, serafim. Eu cheguei lá, quando eu entrei na porta, falei: amados, o que está acontecendo? Que desespero é esse aqui, gente? Ele olhou para mim assim e falou assim: não, pastor, essa mulher, pastor, está igual Adão, né? Essa mulher, pastor, mas o que foi? O que foi, meu filho? O que aconteceu? Pastor, essa mulher, eu emprestei o dinheiro para ela há 3 meses e ela não me paga. Meu irmão, a vontade era de pegar a Bíblia que estava na mão, mas dar na cabeça dele. Olhei para minha querida Nádia e falei assim: meu bem, tem que amar mesmo, meu bem. Diga assim: tudo que nós temos é nosso. Olha para o seu cônjuge, diga assim: lembre-se, é nosso. Olha o pensamento de alguns casais: ah, mas eu ganho mais que você, então eu posso fazer mais coisas, eu posso gastar mais. Eu ganho mais, eu posso gastar mais, eu tenho mais direito. Ei, não é assim. Agora, como os dois se tornaram um, então não tem essa de eu ganho mais, eu ganho menos. Agora é todas as coisas do casal. Então é o 100% mesmo. Um pode ganhar 10% da receita e o outro 90%. Receba a vitória, porque é 100%, você que ganha 10%, aleluia. Amados, há muitos anos nós estamos cuidando de casal, de família. Principalmente nesses últimos 3 anos, porque já fez agora, e esse final de semana que foi cair a ficha, que já tem 3 anos que nós estamos lá fazendo parte da equipe do SOS. 3 anos. 3 anos. E na caminhada da fé aqui, ó, vai para 20 anos caminhando isso aqui, ó. Então há muitos anos cuidando de família, de casal. Isso aqui é difícil de entrar na cabeça e no coração de algumas pessoas. Então não se esqueça: casamento é uma escola que a gente se matricula para aprender a ser um. Casamento é uma escola que a gente também se matricula para aprender a ser um. Então escute, essa matemática conjugal é a que você precisa aprender hoje aqui. Qual, pastor? No casamento, 1 mais 1 não é 2. Uai, não, pastor? Não. No casamento, 1 mais 1 é 1. Não é 2. E poucos conseguem entender isso. E aí o casamento não funciona, o casamento é disfuncional, porque eles não entenderam o que é ser casal, o que é ser um. Muitos casam achando que ainda é solteiro, ainda é solteira, achando que pode fazer o que bem entende, do jeito que quer, na hora que quer, e da forma que bem quiser. Quem disse? Surgiu a luz de novo.
É um sinal. Outra coisa, no casamento você tem que entender que existe, presta atenção nisso aqui, casais, olhe para mim e escute. Você precisa entender que existe, olha só, uma agenda, diga comigo, do marido, da esposa e do casal. Então no casamento existe a agenda do marido, existe a agenda da esposa e existe a agenda do casal. Pergunta, qual é a mais importante? Será? Será mesmo que é a do casal? Biblicamente falando, é lógico que é do casal, mas será que isso é o que tem acontecido na prática? Escute, por causa do egoísmo, infelizmente, há muitos anos cuidando de família funciona assim: primeiro eu, segundo eu, terceiro também eu, quarto quem sabe você, e sexto quem sabe o casal. Ei, é por isso que não funciona. É por isso que não funciona. Então presta atenção. O casamento serve para nos ensinar a ser o que nós nunca fomos. E nós nunca fomos casal. Nós nunca fomos casal. Então o casamento vai servir para nos ensinar a ser casal. Então diga assim, olha para o seu cônjuge, diga para ele, diga para ela: vamos aprender a ser um. Pela animação de vocês, até meia-noite eu termino. Segundo, a primeira coisa nós temos que aprender a ser. Acho que está para cá o povo. Qual é a primeira coisa que nós temos que aprender a ser, queridos? Diga comigo, casal. Faz de quando vocês estão animados, fala assim, casal. Segundo, antes de casar com a minha querida, linda, maravilhosa e bela Nádia, aleluia, estou ensinando para ver se acorda o povo. Escute isso, antes de casar com ela, eu nunca tinha sido marido. Antes de casar eu nunca fui marido, queridos. Então casamento serve também para me ensinar a ser marido. Casamento também serve para aprender a ser marido. Porque antes de casar, o homem nunca foi marido. Ele era solteiro. Então eu tive que matricular na escola para aprender a ser marido. E gente, é difícil ser marido. Cadê os homens aí? Meu Deus, eles estão vivos, gente. Ou grita porque estão espantados, porque sabe que lá vem. E sabe por que eu digo que é difícil ser marido? Me pergunte por quê. Aleluia, o povo chegou. Porque ser marido como Jesus significa amar ao ponto de se sacrificar. Não é ser marido se comparando com aquele que, meu Deus do céu, mal está valendo 25 centavos. Aí isso é o cara, aí isso é uma bênção. Mas é ser marido comparado com Jesus, que entregou a sua vida pela noiva dele, que é a igreja. Então é difícil ser marido, nesse sentido. E se você quer aprender como ser marido, olhe para mim, escute isso aqui, ó. Não é vendo filmes de Hollywood. Se você quer aprender a ser marido, não acha que você vai aprender vendo filmes de Hollywood. Pastor, para onde que eu tenho que olhar? Você tem que olhar para o Calvário, você tem que olhar para a cruz. Porque nós aprendemos a ser maridos olhando para o Calvário, olhando para a cruz. Por exemplo, pergunta, me ajudem por favor, já estou adiantando. Quantos amam de verdade a esposa? Levanta a mão. Tem um que quase pulou porque sabia que senão o negócio ia ficar ruim. Essa pergunta é fácil de responder. Agora,
quantos amam a esposa ao ponto de dar a vida por ela, como Cristo deu em favor da igreja? Tem uma turma que está começando a animar aí, está engrenando, gente, está engrenando. Até o final da mensagem, o povo está aqui. Olhe para mim, posso apertar um pouco mais? Mas será que temos amado como Cristo amou mesmo? Ei, se você, olhe para mim, não dá o cartão de crédito para a esposa, você vai dar a vida? Agora todo mundo chegou na igreja, meu bem, vamos embora que agora eles chegaram. Irmãs, como nós combinamos, não esquece. Olha aqui, eu estou começando. Se você não empresta o carro para sua esposa, você vai dar vida. Não, a máxima vem agora. Se quando ela pede para ir no cabeleireiro, você dá 20 e ainda pede 10 de troco, você vai dar vida por ela? Irmãs, olha para mim, irmãs, dá um sinal para mim, irmãs. Vocês estão aqui, irmãs? Se esses caboclos estão vindo na forja, estão fazendo isso, dá o nome e sobrenome para mim, que nós vamos dar um salve nesse caboclo aqui. O cara dá 20 e pede 10 de troco. Pode ficar tranquilo que aqui na forja nós dá um jeito nesse caboclo aqui. Olhe para mim e preste atenção. Escute. Homens estão aqui ainda? Estão vivos ainda? Aleluia, chegaram. Ser marido como Jesus é amar como Jesus. Ser marido como Jesus é liderar como Jesus. E a liderança de Jesus não era uma liderança imposta, não era uma liderança por manipulação, mas a liderança de Jesus era uma liderança por inspiração. Diga comigo, homens, inspiração. E aonde estava a autoridade de Jesus em sua liderança? Era em gritos? Não. Então onde está a base da liderança inspiradora de Jesus? Olhe para mim. No seu exemplo. No seu exemplo. Por isso ele dizia assim: eu vos dei o exemplo. Pedro disse: ele nos deixou o exemplo para que seguíssemos as suas pisadas. É pelo exemplo. Não é por manipulação. Não é por gritaria. Por isso que Jesus era inspirador. Porque ele liderava com base em princípios. E esse era um dos princípios pelo qual ele liderava: façam tudo o que vocês me veem fazendo. Homens, essa deve ser a nossa liderança com a nossa família, com a nossa esposa. Aprender a liderar pelo exemplo. Aquilo, a Bíblia diz que você quer que o outro faça para você, faça você primeiro para ele. Ou nesse caso, para ela. Então, por exemplo, quando Jesus ensina, lá no Sermão da Montanha, ele diz: bem-aventurados os humildes. Quando ele diz isso, é porque antes de ensinar, o que ele disse? Aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração. Antes que Jesus ensinasse sobre a bem-aventurança ou as bem-aventuranças, e lá ele falasse sobre uma delas ser pacificadores, ele já era um construtor de pontes que promovia a reconciliação. Então, antes dele dizer para sermos pacificadores, ele já era um pacificador que estava construindo pontes aonde havia muros, barreiras estabelecidas. Antes que Jesus ensinasse que nós deveríamos perdoar de forma graciosamente, ele nos perdoou. Aliás, olhe para mim, preste atenção e anote isso: perdoar é perder e doar. Perdoar é perder e doar. Isso é perdão. Você vai perder e vai doar algo.
Então, assim como nós deveríamos perdoar graciosamente, Jesus deu o exemplo, perdoando cada um de nós aqui, inclusive na cruz do Calvário. E lá ele disse: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Então eu preciso aprender a ser marido como Jesus. Como Jesus. Amar como Jesus amou sacrificialmente e liderar como Jesus liderou. Amar como Jesus amou, liderar como Jesus liderou. Não por pressão, por imposição ou por manipulação, mas por inspiração. Então presta atenção, os homens estão aqui ainda ou já foram embora? Tem alguns que estão pegando a partida aí, vai dar certo. Entendam? Nós maridos precisamos manifestar na vivência do lar duas naturezas. Isso aqui é uma chave poderosa para nós homens. Escute isso aqui, ó. Nós maridos precisamos manifestar na vivência do lar, diga do lar, duas naturezas. Quais são elas, pastor? Primeiro, a natureza do cordeiro. Segundo, a natureza do leão. Diga comigo, cordeiro. Diga comigo, leão. Então essas duas naturezas o homem precisa exercer dentro de casa. Olha para Jesus. Jesus é o Cordeiro de Deus, mas ele também é o leão da tribo de Judá. Então escute, leão nos fala de governo, leão nos fala de liderança firme e protetora, mas cordeiro nos fala de sacrifício, nos fala de entrega. Então o homem não pode ser só o leão da casa, ele também tem que ser o cordeiro do lar. Ou seja, na hora de liderar, de defender, de proteger, ele é o leão. Cadê o estudo do leão aí? No 3, homens da forja, homens da forja, homens da forja. Aí, ó. O leão, ele é o leão. Ele é aquele que lidera, ele é aquele que defende, ele é aquele que protege. Ele é o leão, não é o gatinho, varão. Mas na hora de amar, na hora de se sacrificar, na hora de doar, na hora de entregar, ele é o cordeiro. Ele é o cordeiro. Ele sacrifica a si mesmo em prol da sua amada e da sua família que Deus lhe confiou. Ele prefere dar para a esposa e para a família, porque ele na família é aquele que doa, é aquele que entrega sacrificialmente. Que Deus hoje possa trabalhar em nós, e que a nossa casa veja esse amor sacrificial, e essa liderança com base no exemplo que inspira. A minha e a sua vida tem que inspirar, homem de Deus. A minha e a sua vida tem que inspirar as nossas esposas, tem que inspirar os nossos filhos. Ei, quando os seus filhos e a sua esposa pensam em inspiração, em quem eles pensam? A nossa casa tem que olhar para nós e tem que se inspirar em nós, porque nós somos o exemplo de inspiração baseado em Cristo. Meu esposo é um homem de Deus. Meu esposo é um homem temente ao Senhor. O meu marido é um homem que sempre tem uma palavra para a família. O meu marido é aquele que conduz a família na casa do Senhor. O meu marido, ele é o leão, mas ele também é o cordeiro, porque quando é preciso, ele é o primeiro a se levantar, a se posicionar, a defender a família, a proteger a família. Ah, o meu esposo, o meu pai, é uma inspiração na minha vida. Quem está entendendo, diga amém. E para que isso serve, pastor, justamente para que amanhã os nossos filhos venham reproduzir o nosso comportamento, e que nós, olha só, nós possamos levar isso adiante.
Porque a nossa geração precisa hoje de homens que sejam uma inspiração. Nós estamos, só uma palhinha, mulheres, que eu sei que vocês estão curiosas do que nós estamos falando aqui na Forja. Uma das coisas que nós estamos aprendendo aqui é que o homem, ele precisa ser o modelo. O homem, ele precisa ser o exemplo dentro da casa. Ele precisa ser o modelo da família. Ele precisa ser o exemplo para os seus filhos, para que amanhã os seus filhos venham também reproduzir isso na vida deles. Aliás, pai, quem tem filha aqui? Filha? Cadê o pai que tem filha? Filha? Ok. Pai, quando a sua filha olha para você e para a inspiração que você é no seu casamento com a sua esposa, será que ela diz assim: eu quero um marido como meu pai? Eu quero um esposo como meu pai. Aliás, aqueles que entendem isso, vai livrar as filhas de qualquer hora. Tem aquele churumelinho que vem, né? Tem aquela galerinha que é boa de conversinha fiada, tem ou não tem? Aí quando chegar essa galera, isso aí, ó, isso aí eu tenho do meu pai muito melhor. Sai para lá com esse negocinho seu aí. Homens que sejam um cordeiro, que se doa, que se entrega, que se sacrifica, mas que também é o leão que governa, que lidera e que protege. Quem está me entendendo, diga amém. Homens da Forja, entreguei o recado para vocês. Cadê as mulheres? Homens, fique tranquilo. A nossa parte foi 3 páginas, das mulheres é 6. Agora, como nós combinamos na Forja, pode deixar que agora é comigo o negócio aqui. Nós vamos descontar esse negócio agora aqui. As mulheres estão aí, amém ou não amém? Ah, vocês estão animadas, aleluia. Terceira coisa que também serve o casamento, ou para que serve o casamento. O casamento também serve para as mulheres aprenderem a ser esposas que nunca foram. O casamento também serve para as mulheres serem esposas que também nunca foram. Porque a minha querida Nádia, antes de casar comigo, nunca foi esposa. E casamento serve para aprender a mulher a aprender a ser esposa. No início, não pode se exigir muito. Eu não pude exigir muito da minha querida Nádia, ela nunca foi esposa. Então como que eu ia exigir dela ser uma esposa exemplar, que soubesse de tudo sobre ser esposa? Como? Ela nunca tinha sido esposa. Ou seja, no início não tem como você exigir de uma criança que ela leia se ela nunca leu. No início não tem como você exigir que uma criança faça cálculos se ela nunca foi para a escola. Agora, vocês acharam que ia ser moleza assim? Agora, vocês há de convir comigo que depois de 1 ano, depois de 2 anos, já dá para cobrar alguma coisa, sim ou não? E depois de 5 anos? E depois de 10 anos? E depois de 15 anos? E depois, igual eu e minha querida Nádia, que estamos chegando a 20 anos? Hã? E os que estão aí há mais de 30 anos, chegando nisso aí? Hã? Agora, sabe o que é pior? É quando eu encontro um marido que já entrou na escola para aprender a ser esposo há 10 anos e ele ainda não aprendeu nada. O cara continua torto. Ele continua um mala sem alça e com a rodinha quebrada ainda. Aí eu te pergunto, o irmão aprendeu o quê? Ele fala assim: nada, pastor. Será que o irmão entendeu que casou? Será que a irmã entendeu que casou? Não aprendeu o básico? Será que ainda estamos sendo analfabeto conjugal? Lembre-se, casamento é uma escola que a gente se matricula para aprender. Diga comigo, aprender. Agora, olhe para mim e escute. Mas só aprende quem tem um coração ensinável. Você tem um coração ensinável? Só aprende quem tem um coração ensinável. Só aprende quem está com um copo vazio. Mas você sempre está com um copo cheio. Você sempre sabe de tudo. Você sempre está com a razão. Escute. Tem algumas mulheres que parece que não entendeu isso ainda.
E dá vontade, às vezes, dá um cascudo assim. Na minha época é cascudo, não sei como fala. Eu sei cascudo? Quem sabe o que é cascudo, gente? Diamantino fala como? Cascudo mesmo. Outro fala croque, sei lá como fala. Amados, tem algumas irmãs que passam 3 anos e elas estão no mesmo lugar e do mesmo jeito. E a máxima, continua brigando pelas mesmas coisas. Já passou 3 anos, 5 anos, 10 anos. Lá vai a irmã, continua gritando com as mesmas coisas. Eu já estou enjoado de falar isso. Quem está aqui, diga bem. Deixa comigo, homens. Eu já falei isso. Será que não é a irmã que precisa aprender também alguma coisa? Será que não é a irmã que precisa aprender alguma coisa também? Já há tantos anos falando a mesma coisa. Não mudou, irmã? Diga assim, não. Ó, tem uma aí que está com a esperança, aleluia. Então, se não mudou, ei, minha irmã, mude então você. Aprenda algo com isso. Será que não é Deus lapidando também? Será que não é Deus ensinando algo para você também? Aí, amado, escute isso aqui, ó. Passa 7 anos e a irmã ainda não mudou nada. Aí ela vai dizer assim, não, pastor, é a crise dos 7 anos, pastor. Não, irmã, é a sua cabecinha fechada mesmo. Não, irmã, é você que não entendeu ainda que casamento é uma escola, que você precisa ter também um coração ensinável para aprender com quem está à frente de você. Qual foi a vez que você sentou com quem já tem muito mais anos de casado com você, e você perguntou assim, como que faz isso aqui? Porque eu estou para matar aquele miserável lá em casa. Me dá um conselho, me dá uma direção, porque eu não sei mais o que faz isso aqui. Qual foi a última vez que você sentou para aprender algo, ter o coração ensinável, para permitir alguém ensinar você? Ei, casamento é uma escola, mas só aprende quem tem um coração ensinável, só aprende quem reconhece que não sabe, só aprende quem busca aprender. E porque reconhece que é só aprendendo que a gente evolui, é só aprendendo que a gente melhora, é só aprendendo que a gente progride, gente. Mulheres, vocês estão aí ainda? Maridos, não deixem elas ir embora. Mulheres, qual foi o último curso que você participou? Qual foi o último curso que você participou? Nós tivemos agora, deu o quê? Uma semana, 2 semanas atrás? Tivemos o curso para casais. Você pelo menos motivou, se despertou. Não, marido, vamos. Não, ah, não, mas eu tenho que lavar a casa, eu tenho que fazer não sei o que isso, eu tenho que, mas não sei o que. É isso. Mulher, qual foi a última vez que você leu um livro falando sobre temperamento? Qual foi a última vez que você leu um livro falando sobre inteligência emocional? Porque, aliás, as mulheres são muito enganadas nas suas emoções. Sim ou não, mulheres? Qual foi a última palestra, mulher, que você ouviu no YouTube que fala do perfil da mulher sábia? Qual é o perfil da mulher sábia? Aí vai me dizer assim, não, pastor, eu não ouço, eu não leio, eu não assisto, eu não participo. Então talvez é por isso que a irmã está assim ainda. Presta atenção. Porque agora eu quero mostrar para vocês sobre os 2 tipos de mulheres que há na Bíblia. Quem quer saber quais os 2 tipos de mulheres que há na Bíblia? Quem quer saber? Quem quer saber? Quem quer saber? Calma, homem, segura aí, calma. Então abra sua Bíblia comigo, aí no livro de Cantares de Salomão, livro de Cântico, capítulo 2, versos 14. Cântico, capítulo 2, verso 14. Olha o que diz aí. Olha o que esse marido, olha só. Olha como esse marido trata essa mulher aqui. Olha como esse marido trata essa esposa aqui. Olha o que diz o texto. Olha como ele começa falando com ela. Minha pombinha. Cadê os homens? Cadê os homens? Homens, diga comigo assim. Minha pombinha. Vocês estão com medo, hein? Não saiu nada, não. Vamos de novo. Até o final do culto nós aprendemos.
Homens, diga comigo, minha pombinha. Agora dá um sorriso para sua pombinha aí, ó. Olha o que esse marido vai dizer para esta mulher, para esta esposa. Minha pombinha, escondida nas fendas dos penhascos, no esconderijos das rochas escarpadas, mostre-me o seu rosto, deixe-me ouvir a sua voz, porque tua voz é doce. Uau. Que mulher é essa? A sua voz é doce. Essa mulher não grita. A sua voz é doce. Ela não grita, ela não é agressiva no falar. A sua voz é doce, gente. Ela não tem palavras carregadas de veneno. A sua voz é doce. Você achou que acabou? Não, a parte boa vem agora no verso 6. No verso 14, a parte 6 diz assim, ó: a tua voz é doce e o seu rosto é lindo. Outras versões vai dizer assim: o seu rosto é amável. O seu rosto é? Não, olha para o rosto da sua esposa assim. A esposa agora faz assim para ele. Olha que rosto lindo aí, gente. Diga comigo assim: voz doce, rosto amável. Qual marido quer acordar ao lado desta mulher com uma voz doce e o rosto amável? Como nós combinamos. Porque tem irmã, queridos, que já acorda com a cara de quem chupou o limão estragado a noite toda. O que foi, meu bem? Dormiu bem? Péssimo. Está repreendido que está na irmã. Ainda fala assim: e a culpa é sua, marido. Ainda coloca a culpa do cara ainda. Você fica aí roncando a noite inteira, miserável. O marido já acorda com uma animação assim, meu irmão, que ele quer ir embora correndo de casa para ir para o trabalho logo. Pensa em mais nada. Falou: rapaz, hoje o céu amanheceu cheio de trovão aqui, estou vazando fora. Meu amigo, então tá bom, estou indo ali porque eu já estou meio atrasado. Há uns anos atrás eu disse para minha querida Nádia: eu não sei como fulano aguenta acordar ao lado daquela esposa, porque é mal-humorada, negativa, pessimista. E aí normal, né? Já acorda com mau hálito, descabelada ainda com a cara parecendo a cara do capiroto, meu irmão. Não dá. Aí tem que ter estômago para esse negócio, viu? Vocês acham que acabou? Acabou não. Porque tem mulher que ainda diz assim: não, pastor, essa é a minha natureza. Sério, irmã? Então deixa eu dizer uma coisa para a irmã: você nasceu de novo, e quem nasceu de novo tem a natureza de Cristo. Não é o meu jeito. Porque alguns já falam assim: não, pastor, esse é o meu jeito. Mas a gente muda o jeito. A gente muda o jeito. Presta atenção. Nós somos seres ensináveis, amém? E na medida que a gente aprende a experimentar, né, a viver isso aqui, nós entendemos que nós precisamos de transformação. Diga comigo: transformação. A Bíblia vai dizer assim, ó: transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então a gente muda o nosso padrão de pensar, logo a gente também muda o nosso padrão de sentir, logo a gente também muda o nosso comportamento. Então escute, mude a sua forma de pensar e acorde melhor. Acorde melhor. Olha aí para o seu cônjuge e diga assim: acorda melhor, meu bem, acorda melhor. Só um pouquinho melhor já ajuda.
Acorda assim, ó. Vou usar eu aqui, acorda assim, Maxwell assim. Acorda dizendo assim, Maxwell assim, ó. O seu nome, você coloca o seu nome. O céu não está em crise. Deus está no controle. Eu creio em milagre. A minha vida está debaixo da graça de Deus. Esse é o dia que o Senhor fez e nele eu vou viver para o louvor da sua glória. Para melhorar, vai para frente do espelho, diga para o seu cônjuge, diga assim, vai para frente do espelho, e lá você vai dizer assim, ó, olha só que coisa linda, eu nasci para vencer, eu nasci para dar certo, eu nasci para a glória de Deus, eu nasci para amar vidas e dar amor por vidas dessa terra. Meu irmão, quem encontra com você ao sair do banheiro, já fala assim, meu Deus, tem uma graça assim em você. Meu amor, você está tão linda hoje. O que aconteceu? Você sonhou comigo? Escute. Quem quer uma lição para casa, diga amém. Lição para casa. Amanhã todo mundo acordando com a cara bonita. Diga para o seu cônjuge, não esqueça disso. Amanhã todo mundo acordando com a cara bonita em casa. Pergunta para minha querida Nádia, como eu faço todo dia. Eu acordo, eu olho para minha querida Nádia, eu dou um beijo nela e eu digo, eu te amo. Vai, meu bem. Todo dia, pastor, todo dia. Se ela não dormiu bem, pergunto, meu bem, como você dormiu? E agora esses dias, se ela não dormiu bem, falei, meu bem, como você dormiu? Ela não dormiu bem. Eu coloquei a mão na cabeça dela, eu orei com ela, eu abençoei a vida dela. Eu falei, fica deitadinha, meu bem, dorme mais um pouco, tenta dormir agora. Ei, casamento serve para ajudar as mulheres a serem pessoas como, agora vem a segunda parte, como uma pomba. Casamento serve para a mulher aprender a ser como uma, diga comigo mulheres, pomba. Por que pomba, pastor? Calma, irmãs, calma, não é pomba gira, irmão. É pomba. Pomba, tem a pomba. Tem o pombo, tem a pomba. Por que pomba, pastor? Porque pomba fala de gentileza, pomba fala de delicadeza, pomba fala de pureza, pomba fala de sensibilidade. Não é lindo você olhar para uma pomba, queridos? Olha o que diz o texto que lemos: minha pombinha, escondida nas fendas dos penhascos, nos esconderijos das rochas escarpadas, mostre-me o seu rosto, deixe-me ouvir a sua voz, porque a sua voz é doce e o seu rosto é amável, é lindo. Ô irmã, o que você entende por voz doce e rosto amável? Espero que a irmã tenha entendido algo até aqui. Agora, olha o que diz o versículo a seguir, verso 15, Cântico capítulo 2, verso 15. Agora eu entro na pomba aí. Olha aí, ó. Cântico 2:15. Peguem as pombas, as raposinhas que devastam os vinhedos, porque as vinhas estão em flor. Mulheres, quantas de vocês querem ser tratado como uma pombinha? Olha só, delicadamente, gentilmente, carinhosamente. Quem quer ser tratado assim? Quem quer ser tratado assim? Amém ou não amém, irmãs? Porque é assim que se trata uma pomba. É ou não é verdade? Carinhosamente, gentilmente, delicadamente. Mas se você quer ser tratado assim, diga assim, presta atenção, olhe para mim, escute. Você não pode então se comportar como uma raposa. Se você quer ser tratado como uma pomba, você não pode se comportar como uma raposa. Pois quem quer ser tratado como pomba, não pode ter atitude de raposa. Olha o que diz o texto: peguem as raposas,
as raposinhas que devastam os vinhedos, porque nossa vinha estão em flor. Escute, você já viu pomba acabar com uma plantação? Você já viu pomba acabar com plantação? Sim ou não? Você já viu pomba acabar com um jardim? Sim ou não? Você já viu uma pomba destruir uma vinha? Sim ou não? Não. Mulheres que são como pombas, elas têm a mesma função na família que o Espírito Santo tem na igreja hoje. Olha que coisa interessante. A mulher que tem essa graça, a mesma graça de uma pomba, ela tem a mesma função na família do Espírito Santo. E qual é a função do Espírito Santo, pastor? Trazer paz, paz, paz. É por isso que o pombo é o símbolo da paz. A pomba é o símbolo da paz. Mulheres, pomba é símbolo de pureza. E a raposa, pastor, queridos, quem quer uma raposa em casa? Você já viu alguém com uma raposa de estimação? Alguém já viu? Bom, talvez pode ter, mas eu nunca vi alguém tendo uma raposa de estimação. Já foi em alguma casa? Até seja, né, num sítio, mesmo no campo, já viu alguém tendo raposa de estimação? Eu nunca vi, nem falar. Então que você seja uma esposa com a gentileza, com a sensibilidade, com a pureza de uma pomba. Bem, irmãs? Bom, agora que a gente já aprendeu a ser casal, a gente já aprendeu os homens a ser maridos, as mulheres a ser esposas, eu quero, já estou em cima do horário, encerrar então esta primeira parte da mensagem. E o restante eu continuo no domingo que vem, aonde nós vamos continuar vendo para que serve ainda o casamento.